Hoje vamos falar sobre câncer de intestino e câncer no reto, um tipo de câncer que tem que ser falado, principalmente pelos números, que a gente vai alertar aqui já já. Mas antes eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, o oncologista Marcos Saramago. Doutor, obrigado pela presença. Muito prazer, é uma honra estar aqui com vocês, de poder falar um pouco de câncer e da prevenção, para que cada vez menos pessoas tenham que enfrentar o câncer. E a gente não está muito bem, nem o doutor Marcos, nem eu, Evandro Jales, fomos pegos por uma gripe, né? Mas dá para escutar bem, o doutor aqui não tem problema nenhum. E eu estava lendo sobre o câncer no intestino, no reto, que tem um nome específico, né? O câncer de... Colo retal. Muito obrigado. Pega a parte do cólon. O cólon é o intestino grosso, é um órgão tubular que, depois do intestino delgado, ele inicia o intestino grosso e ele é responsável por secar o alimento, secar as fezes. Então, basicamente, ele absorve o que vem do intestino delgado, ele emoldura o abdômen, então ele inicia e moldura todo o abdômen e vai para o sigmoide e a parte final dele é o reto, por isso que é colo retal. Entendi. O reto é a parte final dele. Entendi. E olha, o número assusta, pois só no ano de 2018, mais de 36 mil casos desse tipo de câncer e nos homens, nas mulheres é o segundo tipo de câncer mais comum, né, que é o câncer de mama e depois esse câncer, eu estou com dificuldade de lembrar o nome. Colo retal. Colo retal. E nos homens é o terceiro caso de mais incidência em casos de câncer, né? Ou seja, são números que assustam. E eu pergunto para o senhor, doutor, se existe explicação da causa? Assim, tem causa? Tem explicação? Tem. Quando a gente observa um mapa da distribuição, esse mapa foi feito pelo Conselho Federal de Medicina, o Observatório de Oncologia, você nota que a maior prevalência de neoplasias malignas, câncer, tende à região sul e sudeste. Então, as regiões mais desenvolvidas com maior IDH do Brasil são as que são mais afetadas pelo câncer. Isso corresponde ao que está ocorrendo nos Estados Unidos, porque cada vez as pessoas morrem menos de doença cardiovascular, ou seja, infarto ou AVC. Então, elas morrem menos disso e são mais longevas, vivem mais e aí são mais expostas a agressores e aí acabam desenvolvendo o câncer, seja ele qual for. Então, você nota que tem uma tendência, conforme o país vai se desenvolvendo mais, a passar a ser a principal causa de morte, o câncer. E tem a ver com a alimentação também? Muito. O câncer coloretal é muito relacionado à alimentação. A gente passou a ter no nosso dia a dia uma alimentação rica em poliinsaturados, gorduras, nitrosaminas, é mais relacionado ao câncer gástrico, mas também tem alguma relação com o câncer coloretal. Então, alimentos basicamente com conservantes. Hoje em dia você pode comprar uma carne no supermercado que dura 1 ano e meio. Isso não é biologicamente normal. Então, esse tipo de manipulação que o homem passou a fazer na alimentação está causando mal a ele mesmo. A dieta que você pode justamente evitar esse tipo de câncer, uma dieta rica em fibras, verduras, legumes, a atividade física mostra uma grande redução na prevalência desse tipo de câncer. Então, basicamente, o estilo de vida que a gente adotou nos acomete esse câncer. Legal. Como é que se identifica assim, o câncer? Ou se previne a alimentação, já ficou claro, né? Mas existe um exame específico para esse tipo de câncer? Sim, como, por exemplo, o exame de próstata, para identificar um câncer de próstata, ou o toque na mama e tal? Existe um exame específico para isso? Sim. Em geral, a colonoscopia. O câncer de cólon, em geral, comete acima dos 50 anos. Então, a colonoscopia a gente inicia nos 50 anos, se não houver a história familiar do câncer de cólon. Então, indivíduos sem história familiar, ou que, por exemplo, um avô que teve câncer de cólon com 70 e tantos anos, como o meu avô, não tem problema, vai iniciar a investigação com colonoscopia a partir dos 50. Mas, se eu tivesse tido, por exemplo, um familiar que teve câncer de cólon
um exemplo, e ele teve esse câncer de cólon com 45 anos. A investigação para os demais familiares passa a ser abaixo de 10 anos. Se ele teve com 45, para os demais familiares vai ser feita com 35 anos, por exemplo. Por que isso? Porque estima-se que da formação da lesão inicial, que é o pólipo ele cresce e depois ele degenera de um adenoma, que é uma neoplasia benigna, passa a um adenocarcinoma. Essa degeneração estima-se que ocorre em torno de 10 anos. Então, você reduz 10 anos do caso índice para que você possa investigar a família. Então, a prevenção primária é através da colonoscopia. Você pode fazer a colonoscopia a cada 10 anos nos indivíduos comuns, se história familiar a cada 5 anos, ou o exame de sangue oculto nas fezes. Você pega as fezes e avalia se tem, porque esses pólipos, conforme eles crescem e degeneram, eles necrosam. Essa necrose causa sangramento. Então, pode ser detectado através do exame de sangue oculto. Por que o exame de sangue oculto nas fezes seria anual? Porque ele não tem tanta sensibilidade e especificidade quanto uma colonoscopia. Então, a prevenção primária seria através de uma colonoscopia, exame de sangue oculto nas fezes, ou até o que a gente chama de colonoscopia virtual, que é quando você toma um contraste, recebe contraste venoso e o cólon é todo avaliado. Mas a colonoscopia virtual seria em torno de 5 em 5 anos para indivíduos sem história familiar positiva. Legal, doutor. Mas vamos supor que a pessoa está em casa, ela não foi no médico, não fez exame e já tenha indícios que está com câncer, só que ela não sabe ainda. Tem sintomas que a pessoa já pode ficar atenta? Ter diarreia constante, por exemplo, a consistência das fezes, não sei. Sim, o principal sintoma é a alteração do hábito intestinal. O que é a alteração do hábito intestinal? Se você tem intestino mais preso, fica mais solto. Se você tem intestino mais solto, fica mais preso. Então, essa alteração do hábito intestinal é um indício. Associado a isso, dor abdominal, quando o câncer está avançado, depende muito da região que o câncer está acometendo. Se o câncer está acometendo a porção inicial do cólon, essa porção é muito distensível. Então, esses cânceres normalmente são diagnosticados com grande volume, porque o câncer vai crescendo e o cólon vai se distendendo. Na porção inicial do cólon, em geral, os sintomas são anemia, cansaço, fraqueza e daí algum sangramento nas fezes. Conforme vai se caminhando para a porção terminal do cólon, os sintomas passam a ser sintomas obstrutivos. Tem vontade de evacuar, não consegue evacuar, dor abdominal, distensão abdominal, então muda um pouco os sintomas. E conforme vai na porção final, que é o reto, passa a ter outros sintomas, que é a fezes infita, porque o intestino quer eliminar as fezes, mas não consegue por causa daquele corpo estranho que está ali obstruindo. Fezes infita e o que a gente chama de tenesmo, que é a dor no reto, ou até mesmo o puxo e a sensação de evacuação incompleta, quando vai evacuar, mas tem a sensação que não conseguiu evacuar tudo. Então, de acordo com a região, os sintomas se apresentam. Que legal. Você falou de pólipo. Queria tentar entender um pouco mais o que é esse pólipo. Pois é o pólipo que se transforma num câncer, é isso? Exatamente. O pólipo não é o câncer. Nem todo pólipo vai gerar câncer. Mas todo pólipo deve ser removido porque pode haver ali o potencial de formação do câncer. O que é o pólipo, primeiro? O pólipo é uma parte da mucosa que se hiperplasia. O pólipo hiperplásico somente, ele não degenera. Porém, o pólipo, quando você remove e vem lá a histologia, túbulo viloso, tubular, esses têm a possibilidade de degenerar de um adenoma, que é uma hiperplasia benigna, para um adenocarcinoma. Então, esse pólipo, entre a formação dele e a transformação, é em torno de 10 anos. Por isso, esse racional de você descer 10 anos do caso índice e de você fazer a colonoscopia a cada 10 anos. O senhor consegue deixar um pouquinho mais popular essa resposta? Claro. Assim, é um caroço? Cria um caroço? É uma verruga.
Uma verruga. É uma verruga. Deixando mais claro, seria um tipo de uma verruga que se forma ali e aquela verruga pode ou não ter o potencial de se transformar em algo maligno. Então, essa verruga, quando é feita a colonoscopia, é isso que é investigado, é isso que é avaliado, e viu a verruga ali, é removida. A verruga, quanto menor, menos potencial de formação do câncer. Quanto maior o potencial de formação do câncer, porque ela já teve um tempo de crescimento. Então, depende muito do tamanho, do tempo, da extensão e da própria característica da lesão em formar a malignidade ali da exposição, conforme a agressores, nitrosaminas, gordurinhas saturadas e tudo mais. Legal, doutor. Identificado o câncer, foi diagnosticado, está com câncer coloretal. O tratamento é o mesmo para todos os tipos? Remédios, químio? Não, varia. O primeiro passo, teve o diagnóstico, por exemplo, estava com uma dor e daí fez a colonoscopia e viu lá o câncer. O primeiro passo é fazer exames de imagem para saber qual a situação do câncer, se ele está disseminado, se já foi para outros órgãos, pulmão, fígado, ossos, ou se ele está localizado. Se ele estiver localizado, a ideia que possa se fazer é quimioterapia, radioterapia, cirurgia, com a intenção curativa. Se ele, mesmo assim, estiver no fígado em pouca proporção, daí o racional do que se chama tratamento de conversão. É você converter um paciente que, a princípio, não seria operável em inoperável. Se ele tiver, então, pouca lesão no fígado, você dá a quimioterapia. Aquele tumor respondeu, você ainda tem possibilidade do resgate cirúrgico dele. Mas se eu tiver o câncer muito disseminado, o fígado muito tomado, com muita lesão pulmonar, você já não tem mais a intenção de curar. Você tem a intenção apenas de frear. É o cenário do câncer estadio 4 avançado. Então, você tem a ideia de dar o tratamento para frear. Não tem mais intenção curativa. Se tiver uma resposta brilhante, absurda, assim, o que é raro, a gente até reformula a ideia. Mas, a princípio, se tiver a doença muito disseminada, a gente só quer frear ela e não vai partir para a intenção curativa. E quando está muito disseminada e só quer frear, isso quer dizer que a pessoa vai viver ali durante um período curto de tempo? Sim. A mediana do câncer de cólon é 18 meses. Existem pacientes que vai mais, existem pacientes que vai menos. Mas em torno de 18 meses. Varia muito o comportamento da doença, a biologia tumoral. Então, quando a gente dá quimioterapia, a gente avalia essa biologia tumoral. Tem cânceres que são agressivos desde o início e eles não respondem à quimioterapia. E mesmo a despeito do que a gente faça, eles vão progredindo. Mas tem outros que a gente mudando linhas de tratamento, a gente consegue um enxugar, uma diminuição dessas lesões e aí consegue tentar uma proposta do freio da doença e dar qualidade de vida e sobrevida, é o que a gente chama, né? Legal. E identificar esse câncer ainda no começo, de forma inicial, a probabilidade de cura é alta. Quanto menor o estadio do câncer, maior a possibilidade de cura. Quanto mais avançado, menor essa possibilidade. O câncer de cólon é dos poucos cânceres que mesmo no fígado você tem a intenção ainda de curar, se tiver pouco. Os outros cânceres, em geral, você não tem esse benefício, mas quanto mais avançado o estadio, menor a possibilidade de grande sobrevida, digamos assim, de paciente ficar muito tempo conosco. Legal. Quem está em casa, ele está assistindo a gente, ficou preocupado, talvez esteja com sintomas ou quer começar a se cuidar, começa procurando que médico? Bom, em geral, a porta de entrada de todo paciente tem que ser um médico de família. O médico de família, ele tem que estar apto a avaliar as queixas do paciente, avaliar o que ele sente, avaliar se aquilo não foi algo que ele comeu que deixou indisposto e, na verdade, a gente vai observar ou aquela já é uma doença inflamatória intestinal
que é um fator de risco do câncer de cólon, e aí a gente já vai fazer uma colonoscopia, se for a doença inflamatória intestinal, a gente vai tratar, ou se é um senhorzinho que realmente ele está emagrecendo, está perdendo peso, essa queixa começou e agora ele está com sangramento nas fezes, isso é câncer e nesse caso tem que fazer uma colonoscopia. Então a porta de entrada, em geral, é a saúde básica. Da saúde básica, a partir do diagnóstico do médico de família, do clínico, é encaminhado para o oncologista. Em geral, o tratamento oncológico é orquestrado pelo oncologista clínico, que chama o radioterapeuta e que chama o cirurgião para, junto com isso, tratar. É uma área que você não faz nada sozinho, você tem que ter parceria, você tem que ter outros profissionais que também consigam fazer para que você conseguir levar o paciente a ter um benefício clínico considerável. Em casos raros, você falou de pacientes aí com 45, 50 anos. Em casos raros, existem jovens com esse câncer? Existem, infelizmente existem. Isso gira em torno de... Eu vi recentemente um artigo que falou em 2%, mas acho que esse artigo é subestimado. Eu acho que, em geral, é em torno de 2% a 15% o potencial de pacientes que o câncer de cólon é familiar, é genético. Esses são os que têm o câncer jovem. E esses são, em geral, eles não são albergados pelos rastreios, porque não tem benefício você rastrear todo mundo. Você iria onerar o sistema sem benefício. Você ia fazer, por exemplo, 2.000 colonoscopias para pegar um doente. Então, imagina como ficaria o serviço. Então, isso não tem nenhum benefício. Em geral, quando acomete paciente jovem, a queixa que leva o paciente a fazer o exame, em geral já está avançado, porque esse paciente tem uma tendência genética, através da doença polipóide familiar, pólipos hereditários familiares, pode através da herança genética, desenvolver esse câncer. Esse jovem, a gente fala de que faixa etária? 20 e poucos anos? 30 e poucos? Por volta disso, 30 e poucos. Existem até 20 e poucos. Por exemplo, teve uma paciente diagnosticada no INCA que ela teve doença adenomatosa familiar e aí ela teve que ressecar todo o cólon, do começo ao final. Então, e ela tinha 20 e poucos anos. Então, isso são casos raros. Você tem noção, no INCA todo eu sei de uma história. Então, é muito eventual. Mas existe a característica genética de você já desenvolver o pólipo inicialmente e aí dá o câncer isolado, porque a doença polipóide familiar são vários pólipos e dá o câncer isolado. Isso é o mais frequente. Isso você vê, isso acomete em geral por volta de 30 anos, 30 e poucos. Doutor, faria o programa até o final aqui com o senhor, mas chegamos ao final do bloco. Obrigado pela presença. Foi um prazer. Uma honra. Quem estiver em casa e quiser entrar em contato, tem? Claro, claro. Está disponibilizado o telefone, 997-498634. E o e-mail também é saramagomed@gmail.com. E pode estar à vontade para contactar. Obrigado, doutor. O telefone apareceu na tela, o e-mail também. E agora a gente vai para o intervalo que vai ser bem rapidinho, tá? Não sai daí que o online volta já.